Eli, nós agradecemos a sua presença nessa casa e Vossa Senhoria dispõe de 15 minutos para a sua explanação a respeito do tema no qual Vossa Senhoria foi convidado pela vereadora Jussara. Boa palestra. Muito obrigado. O meu nome é Moisés Eli Magriço, mas se falar em Moisés ninguém sabe quem é. Eu estou aqui na região há 35 anos, principalmente na Morada do Vale, que é Gravataí, e lá eu sou conhecido como Dr. Eli, e conhecido também como médico que tem mania de dar remédio de vermes para a população. Por que existe essa mania? A verminose é uma doença que no mundo inteiro tem quase 1 bilhão de pessoas afetadas, e no Brasil são mais de 120 milhões de pessoas que têm essa doença. E é uma doença que geralmente é assintomática, as pessoas não sentem que possuem essa doença. Aqui nessa região da Grande Porto Alegre, município de Cachoeirinha, município de Gravataí, arredores, ela chega a atingir cerca de 80% da população. Se tiver pessoas aqui que faz mais de 1 ano que não tomam remédio de vermes, pode ter certeza que é quase certo que tem. E dentro desse diagnóstico de verminose, pode ser, a maioria é assintomática, a maioria não sente nada. Só que essa doença é a doença que mais existe no mundo. E, ao mesmo tempo, ao contrário de tudo isso, é a doença menos diagnosticada, é a mais esquecida. Ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde como doença negligenciada, ou seja, ninguém dá bola para ela, não existe muito diagnóstico, existe muito desconhecimento, muitas informações erradas. Por exemplo, tem gente que pensa que verminose só dá em criança. Não, verminose dá em qualquer idade. Tem pessoas que pensam que só pode tratar verminose acima de 2 anos de idade. Isso está escrito nas bulas de remédio, mas está errado. Em qualquer idade pode tratar. Tem pessoas que pensam que verminose só dá na população pobre. Nada disso. O rico vai num restaurante fino, paga uma fortuna por uma janta, mas muitas vezes a cozinheira vem de uma região endêmica, uma região altamente infestada. Quais são os maiores problemas que essa doença causa? Desde ser assintomática, a pessoa não sentir nada, mas tem muitas pessoas, principalmente crianças, mas não necessariamente, que sentem dores abdominais, tem diarreia crônica, ninguém sabe por que essa diarreia, vai em vários médicos e não é feito diagnóstico, vai num posto de saúde, não se encontra vermífugos. Uma vez eu perguntei para um secretário de saúde em Gravataí, por que falta vermífugos nos postos de saúde? Sabe o que ele me respondeu? Eu boto vermífugos e eles vencem, apodrecem, porque os médicos não receitam. E essa falta de informação que existe sobre a verminose é o motivo pelo qual eu estou aqui tentando esclarecer. Estamos fazendo uma campanha a nível nacional. Ontem eu procurei na internet, o deputado Giovanni Cerini colocou no Congresso Nacional, nós temos agora também Semana Nacional de Prevenção e Combate à Verminose. Estamos lutando para que 2014 seja o Ano Nacional de Combate à Verminose. Essa doença, senhores, ela pode ser simples, assintomática, mas ela pode ser muito grave. Porque os parasitas, eles se alimentam da nossa alimentação. Eles precisam de ferro, eles precisam de vitaminas, proteínas. E as pessoas, principalmente as que já não se nutrem muito bem, que já está faltando esses nutrientes, essa falta de nutrientes vai ser maior ainda. E isso leva, muitas vezes, até o óbito. Isso aí leva, muitas vezes, a um rendimento escolar muito baixo. Tem crianças que vão para a escola, olham para o professor, olham para o quadro negro e não entendem nada. E a única maneira de se resolver esse problema é esclarecer a população que a doença existe, por isso que o slogan da campanha é a verminose existe, e esclarecer a população que tem que tomar vermífugo pelo menos 2 vezes por ano. Não adianta quererem acreditar em exame parasitológico de fezes, que isso é um erro grave. Acreditar nisso aí tem levado muita gente à morte. Quando eu falei para o doutor Tiago Duarte em Porto Alegre, porque essa semana que a vereadora Jussara vai entrar, que será a Semana de Prevenção e Combate à Verminose, já existem 17 municípios e 16 estados, e tem mais 3 estados que entraram. Qual é o objetivo disso? O objetivo é que seja lembrado que essa doença existe, que ela seja tratada, que os médicos lembrem-se de fazer o diagnóstico
que não acreditem em exame parasitológico de fezes, que aquilo ali dá sempre negativo, é difícil dar positivo, e esse erro de acreditar em exame parasitológico de fezes é a causa dessa doença ter aumentado e proliferado cada vez mais. E não acredite nunca se alguém disser para vocês que é uso indiscriminado, ficar tomando vermífugos sem necessidade. Podem tomar de 6 em 6 meses, que não tem problema. E os postos de saúde têm que ter o albendazol, que é o principal deles. Se toma um comprimido num dia e se repete 8 dias depois. Quando eu falei para o doutor Tiago Duarte a respeito disso, ele disse, olha, colega, eu vou colocar imediatamente esse projeto em Porto Alegre. Porto Alegre, então, vai ter Semana Municipal de Combate à Verminose. Pela seguinte razão, tinha uma criança na Praia do Lami, que ia consultar, tinha todos os sinais de verminose, os médicos faziam um exame de fezes, dava negativo, e a inexperiência fez com que não dessem vermífugo para essa criança. Um dia o doutor Tiago, ele é vereador em Porto Alegre, ele é médico, ele foi atender, que ele atende até hoje no posto de saúde do Lami, essa criança chegou colocando vermes pela boca, pelo ânus, pelo nariz, entrou em convulsão e veio a falecer. Isso é grave, senhores, porque não é só essa criança do Lami que acontece isso. Todos os dias, sem exceção, em algum lugar do Brasil, aparecem principalmente crianças que chegam em convulsão por ataque de vermes, que isso aí existe, e vêm a falecer em função de quê? De que não houve um diagnóstico efetivo. Alguém alguma vez ouviu falar em congresso de parasitologia? Se ouve falar em congresso de cardiologia, de ginecologia, de tudo, não se ouve falar em parasitologia. Por isso que a Organização Mundial de Saúde considera uma doença negligenciada. De tanto encher os deputados e os senadores, eu consegui finalmente que distribuíssem 7 milhões de vermífugos há 2 semanas atrás. Então foi vinculada no Brasil a campanha da verminose junto com a hanseníase, que também é uma doença considerada negligenciada, ninguém dá bola para ela. Esses 7 milhões de vermífugos que foram distribuídos há 2 semanas atrás, não se sabe de nenhum problema com eles. Porque eu costumo dizer, e vou repetir, e as pessoas já estão cansadas de ouvir, vou dizer mais uma vez, vermífugos e água benta não têm contraindicações. Podem tomar sem problema, não acreditem nisso. 2 vezes por ano, todos que estão aqui presentes, todos vocês, a família de vocês em casa, todos devem tomar vermífugos, e isso não pode faltar em postos de saúde. Na Morada do Vale, quando eu cheguei lá 33 anos atrás, aquilo ali veio pessoas de todos os bairros, de outras cidades, crianças principalmente, todas tinham distensão abdominal, todas tinham ascaris, todas tinham lombriga. Quando eu comecei a martelar essa história, vocês têm que tomar vermífugos, e tem que tomar a cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, dependendo da criança, se está sempre com verminose, se dá uma quantidade maior. Hoje vocês podem circular na Morada do Vale, pode ir num sábado, num domingo de carro, onde as crianças estão brincando na rua, vocês não encontram criança barrigudinha lá, de tanto que se martelou esse assunto. E é isso que nós queremos fazer com que seja o Brasil inteiro. Então, esse projeto que a vereadora Jussara Caçapava está apresentando, esse projeto vai fazer com que essa doença seja lembrada. A verminose existe, temos que prevenir e temos que tratar. Com esse projeto, o que se pretende fazer? Palestras em escolas, distribuição de vermífugos, principalmente nas escolas, nas vilas, saneamento básico, isso aí sem dúvida nenhuma, a falta de saneamento básico é a base também da proliferação dessa doença, que está cada vez se espalhando mais, cada vez tem mais pessoas vítimas dessa doença, e cabe a nós todos orientar a todas as pessoas, agora vocês vão sair daqui, vão orientar as pessoas, olha, temos que cuidar da verminose. Se quiserem saber mais sobre o assunto, todo mundo tem computador em casa, né? Bota no Google verminose, tratamento de verminose, problemas que a verminose causa, e vocês vão ficar arrepiados de ver, porque é uma doença grave também. Normalmente ela é sintomática, mas ela pode ser grave, pode levar à desnutrição, a criança fica sempre triste, porque geralmente é crianças que têm isso aí, mas lembre-se que em qualquer idade da verminose, os idosos também, as crianças não são felizes, não têm disposição, não têm rendimento escolar, sofrem, às vezes têm diarreia crônicas, e é com essa intenção de resolver esse problema, é que eu estou fazendo um esforço para que todos os municípios do Brasil tenham essa Semana Municipal de Prevenção e Combate à Verminose, e todos os estados. Já estamos em 16, mais 3 que vão entrar agora, 19. São 26 unidades da federação, e mais agora temos o Brasil todo.
Espero que a partir de agora essa doença seja mais conversada, mais lembrada, mais diagnosticada e mais tratada. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eli. Muito obrigado pela explanação.